Da igreja, todos, a lerem uma só voz. Mateus capítulo 5, versículo 4. Todos em sua voz? Bem-aventurado. Mais uma vez. Bem-aventurado, porque serão consolados. Senhor, nós cremos na Tua palavra. E cremos de tal forma que já ouvimos o Senhor falar as nossas vidas. Só em lê-la, nós já estamos sendo consolados. Só em lê-la, nós já estamos ouvindo a Tua voz. O Teu chamado, o Teu mandato, a nossa vida, a Tua ordem. Nos ajuda a colocar em prática. Usa-me para expor a Tua palavra fiel ao Senhor. Teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Queridos, nós estamos diante de um texto que é um dos maiores paradoxos da Bíblia. É como se fosse algo antagônico, esse texto. Pois nós poderíamos interpretá-lo como felizes os que lamentam, felizes os que sofrem. E nós poderíamos dizer, como disse John Stott e Hernandes Lopes, feliz os que são infelizes. Por isso é um paradoxo. Como eu posso ser feliz se eu sou infeliz? Como eu posso ser feliz se eu choro? Como eu posso ser feliz se eu estou sofrendo, se eu estou lamentando, se eu estou triste? Nós precisamos compreender, irmãos, o que significa esse sofrimento. Nós precisamos compreender o que significa esta dor. E é interessante porque quando o Senhor já nos chama para assim viver, Ele já nos está a nos chamar e compreender que nós somos diferentes das pessoas do mundo. Nós somos totalmente diferentes das pessoas que não creem e não confessam a palavra de Deus. Pois aqueles que são do mundo, eles não conseguem ser felizes em meio às tristezas. Eles não conseguem ser felizes quando são infelizes. Eles não conseguem ser felizes quando estão sofrendo. A propósito, se nós voltarmos para o versículo 3, nós vamos encontrar a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para que eu possa chorar, eu primeiro preciso viver essa dependência de Cristo Jesus. Para que eu possa viver esse choro, que daqui a pouco nós vamos entender o que significa, eu preciso primeiro depender de Cristo Jesus. Por isso, o mundo não quer saber sobre isso. O mundo não quer saber sobre ser pobre de espírito. O mundo não quer saber sobre chorar. É contrassenso ao mundo, porque ele nos chama, o mundo nos chama a evitar o choro. O mundo nos chama a deixar de lado a perspectiva de derramar lágrimas. O mundo nos chama para sorrir, o mundo nos chama para ter felicidade, ter sucesso. A propósito, é o que mais nós vemos nos programas de TV. Se você ligar a sua TV, seja ela canal aberto ou canal fechado, você vai encontrar vários canais de humor. Se você abrir a rede social, você vai encontrar vários momentos de humor. E tudo isso, queridos irmãos, é para que eu e você não venhamos a viver uma vida de choro, de lamento, de tristeza, de reconhecer o porquê nós devemos chorar. Tudo isso é para que eu e você sejamos inculcados em nossa mente de que chorar é algo ruim. Em outras palavras, a mídia, seja ela TV ou seja ela de redes sociais, cria uma cultura de que você não pode chorar. Essa é a perspectiva do mundo, irmãos. O mundo não quer que você sinta e não quer que você viva ou experimente o choro, a dor e o sofrimento. É isso que cada dia ele vem nos ensinando. Por isso, se você chegar em casa hoje, você pode ligar um programa e você vai perceber, eles querem te fazer sorrir. Eles querem que você tenha uma vida cheia de alegria, com nenhuma dor, com nenhum lamento, com nenhuma tristeza, com nenhum derramar de lágrimas. Mas deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos diz que nós andamos na contramão desse mundo. A Bíblia nos chama a andar na contramão do que o mundo prega. Por isso que a verdadeira felicidade está naqueles que choram. A verdadeira felicidade está em aprender a chorar com Deus, com Cristo Jesus, por meio do seu Santo Espírito. E talvez você justamente levante a primeira pergunta: pastor, o que é chorar? O que Cristo está querendo nos dizer com isso, com derramar lágrimas? Que espécie de choro é esse, pastor? Por que, pastor, bem-aventurados são os que choram? Por que bem-aventurados são os que se entristecem, lamentam?
Porque bem-aventurados são aqueles que derramam lágrimas. Porque bem-aventurados não são aqueles que ganham milhões de dinheiro. Porque bem-aventurados não são aqueles que conseguem sucesso, felicidade plena na vida. Por que esse texto nos chama a essa compreensão, pastor? Queridos irmãos, a palavra usada por Cristo para chorar significa lamentar. Significa prantear. E é o que nós vivemos essa semana. Quarta-feira nós pranteamos, nós lamentamos, nós choramos pela perda do diácono Edilson. Sábado, junto com a família Cavalcante, nós choramos, pranteamos e lamentamos pela perda do pai e amigo seu Teófilo. A perspectiva do que Cristo está falando é justamente essa, é lamentar e chorar pelo morto. É você se entristecer com uma profunda tristeza que de maneira real todo mundo consiga ver, todo mundo consiga perceber, de uma forma que você não consegue ocultar e esconder que você está triste. Contudo, irmãos, em nossos dias nós não temos tempo de chorar, nós não temos tempo de lamentar, nós não temos tempo para nos derramar em lágrimas diante do Senhor. E tudo isso, irmãos, por causa de um dia ou de uma geração tão movida pelo entretenimento, de uma geração tão movida por calar o nosso choro e secar os nossos olhos, e talvez porque também nós não saibamos por qual motivo derramar as nossas lágrimas. A propósito, qual é o motivo certo para você derramar as suas lágrimas? Qual o tipo de choro que Cristo está te convidando a ter nessa bem-aventurança? Você já parou para pensar que chorar vai te levar e vai fazer você ser feliz? Vai produzir em você a felicidade? Martyn Lloyd-Jones, ele vai dizer que chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. Eu só choro porque eu sou pobre de espírito, porque eu dependo do Espírito Santo. Em outras palavras, o que Cristo está nos falando, e Martyn Lloyd-Jones está nos chamando à compreensão, é que esse choro, ele vem e nos leva ao arrependimento. Esse choro vem e nos leva à conversão, mas não só naquele dia, só naquele momento, mas é um choro contínuo, é um choro todos os dias, consciente de quem é Cristo, de quem nós somos e do que Ele nos chamou para ser. Por isso, queridos irmãos, chorar não é uma coisa ruim. Por isso, chorar não é algo para os fracos. Por isso, chorar não é algo deixado para os fracassados. Pelo contrário, os felizes, os abençoados, são aqueles que choram. Mas eles precisam entender por que estão chorando. Primeiro, Cristo vem nos chamar para a compreensão. Eles choram por causa dos seus próprios pecados. Eles choram por causa das suas próprias falhas. Já podemos, irmãos, perceber que não é um choro inadequado, que não é um choro por causa de uma frustração ou uma perda material, mas ele é um choro conduzido e movido por causa do nosso pecado, não é por causa das nossas tristezas e frustração. É um choro adequado e um choro piedoso que nos faz perceber, como disse o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5, quando ele tem aquela visão extraordinária com Deus. Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele, irmãos, é movido a lamentar, ele é movido a se entristecer e reconhecer quem ele é diante de Deus. Por isso é um choro de reconhecer o seu pecado. O pecador, irmãos, que reconhece o seu estado diante de Deus, ele chora. Ele não tem outra ação a fazer. Não é um choro de hipocrisia, mas é um choro por saber que o seu pecado o afasta de Deus. O seu pecado está levando para distante do Senhor. O seu pecado está criando um muro de separação entre você e Deus. Por isso, ao olhar para Deus, ele chora, porque ele reconhece que ele precisa de Deus, que por si só o que ele está fazendo é viver uma vida distante do Senhor. Veja, queridos irmãos, há textos bíblicos que nos apontam tudo isso. Por exemplo, apóstolo Paulo, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Veja, irmãos, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Sabe, Deus está nos chamando para chorar.
lamentar. Deus está nos chamando para prantear, mas reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa falha. Não é para viver uma vida de remorso ou de culpa, mas para viver uma vida entendendo que nós somos pecadores, que nós precisamos dele, que sem ele nada podemos fazer, e que longe dele o que nós revelamos em nós é um velho homem, é uma velha natureza, é um homem podre que não chora pelo pecado, um homem podre que não sente nada quando peca. Por isso, irmãos, Esdras, ele quando errou, no capítulo 10 do seu livro, versículo 1, ele chorou. E por acaso errou Esdras chorar diante da casa de Deus? Ele reconhece o seu pecado. Será que Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 24, também errou ao gemer por causa do seu pecado? Ele disse lá: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos irmãos, nós precisamos compreender que há um choro pelo pecado em nós e entre nós. Nós devemos chorar por causa dos nossos pecados, nós devemos chorar por causa do pecado do nosso irmão, nós devemos nos render ao Senhor por causa das nossas faltas. Precisamos, irmãos, precisamos reconhecer as nossas falhas diante do Senhor. E se nós não chorarmos por causa dos nossos pecados, possivelmente nós viveremos uma vida cauterizada, uma mente cauterizada, achando que está tudo certo, que não há erro enquanto há tudo errado. Você precisa compreender, se você não chora arrependido pelos pecados cometidos contra Cristo, pelos pecados cometidos contra a igreja de Cristo, contra o seu próximo, significa 3 coisas. E sabe quais são elas? O pecado cauterizou a sua mente. Não só cauterizou a sua mente, o pecado fez você perder a comunhão com Deus. E o pecado te tornou, não filho, bastardo. Por isso, se você não chora por causa do seu pecado, por isso, se você não lamenta por causa do seu pecado, por isso, se você não se entristece por causa do seu pecado, você precisa rever a sua comunhão com Deus. Você precisa rever a sua vida. E só consegue rever, queridos irmãos, quem vive em dependência do Espírito Santo de Deus. Quem vive em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, aqueles que choram e lamentam são os que estão sofrendo pelo pecado do mundo. Eles não só choram pelos seus pecados, mas eles choram pelos pecados do mundo. E talvez você fique pensando assim: pastor, mas é uma coisa muito ampla. Mas é justamente isso que Cristo está chamando o seu povo para fazer, desde o passado. Se você parar para ler a palavra de Deus, no Salmo 119, o verso 136, o salmista Davi, ele chorou pelos pecados daqueles que desobedeceram a Deus. Está escrito literalmente assim: rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam tua lei. Ele chora pelo povo que está distante da vontade do Senhor. Ele chora pelo povo que não quer viver em comunhão com Deus, que não quer guardar os seus mandamentos, que não quer colocar em prática os seus mandamentos. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18, ele disse: muitos andam entre nós. E mais adiante ele vai dizer: e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo não se alegra com os inimigos da cruz de Cristo, ele chora, porque ele sabe que os inimigos irão colher do inferno preparado para ele, para Satanás e os seus. Paulo chora porque ele vê um povo andando a passos largos para o inferno. Sabe, queridos irmãos, nós deveríamos chorar também, chorar quando nós vemos as falhas, os escândalos que afastam pessoas da comunhão com Deus, do Evangelho. Nós deveríamos chorar, irmãos, por ver a igreja fria. Nós deveríamos chorar por ver uma igreja que muitas vezes anda em corrupção. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só instituição, eu estou falando povo de Deus. Nós deveríamos chorar pela violência, seja dentro ou fora da igreja, seja olhando para o mundo como um todo. Nós estamos à beira de uma terceira guerra, irmãos. Nós estamos a caminho disso, e nós deveríamos chorar por vidas que estão sendo ceifadas por causa da guerra, por causa do pecado, da dureza do coração do homem. Nós deveríamos chorar por causa do desemprego que traz dor a famílias que precisam do pão de cada dia. Nós deveríamos chorar, irmãos, pelas necessidades do próximo. E sabe o que é triste? É que nós estamos nos tornando
o povo insensível. Sabe o que é triste? É que nós estamos nos tornando a geração dos olhos secos. Primeiro lugar eu, segundo eu, terceiro eu. Se eu tenho, por que eu vou chorar pelos outros? Por que eu vou me preocupar com os outros? E nós não fomos chamados para isso. O segundo mandamento nos anula, nos quebra, nos reconstrói, nos faz repensar sobre nossa comunhão com Deus e com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos é o segundo. Será que você é insensível para com você? Será que você se mutila? Será que você é indiferente com você? Quando você está sofrendo, você chora. Mas o que nós muitas vezes queremos é que o povo chore por nós. O que nós muitas vezes queremos é um povo voltado às nossas necessidades. Nós não queremos chorar por ninguém. Nós não queremos chorar pela necessidade dos outros. O Senhor Jesus está nos chamando a essa compreensão. Quantas pessoas estão distantes da graça do Senhor. Mas se eu estou salvo, pouco importa aqueles que estão no inferno. Mas se eu estou em comunhão com Deus, pouco importa aqueles que estão andando em distanciamento de Deus. Nós precisamos, irmãos, orar pela igreja do Senhor. Chorar pelos pecados cometidos no mundo lá fora. Você chora quando você ouve a política querendo cada dia mais inserir o aborto na sociedade. Crianças sendo mortas no ventre. Você chora quando você vê a política querendo legalizar cada vez mais. Graças a Deus não passou no STF. Mas você chorou quando você soube que queriam colocar banheiro unissex, no sentido daqueles que se identificam com o outro sexo, estar no banheiro que não deveria estar? Você chora quando você vê a corrupção tomando conta, roubando o dinheiro do cidadão e o desemprego aumentando, as coisas aumentando e começando a uma escassez. Você chora porque muitas vezes os nossos políticos são mais corruptos do que qualquer outro trabalhador. Você chora para que Deus toque, quebre o coração deles. Você chora porque nós temos, por muitas vezes, uma instituição que deveria só legislar, ou melhor dizendo, ser o judiciário e estar legislando. Você chora. Queridos irmãos, há tantos motivos para chorar pela nossa nação. Há tantos motivos para olhar e ver a circunstância do que está acontecendo no mundo. Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas, vidas ceifadas. Você chora por isso? Ou será que nós estamos tão insensíveis que nós não temos mais tempo? Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor Jesus chorou por isso. Nós podemos ver duas situações e duas ocasiões de Cristo chorando. Primeiro, de frente ao túmulo de Lázaro. O Senhor Jesus, no capítulo 11, versículo 35 do Evangelho de João, chorou. E talvez você pergunte, por que ele chorou? Alguns podem pensar, não, porque o amigo dele morreu. Mas não foi simplesmente por isso, irmãos. Não foi simplesmente porque Lázaro faleceu. Ele sabia que Lázaro ia morrer. Ele disse para os seus discípulos, vamos embora. E ele mesmo diz, olha, voltemos porque Lázaro dormiu. E eles ficam, Senhor, mas ele está dormindo. Ele diz, não, ele morreu. Ele morreu. E queridos irmãos, quando ele chega lá, ele chora. Ele chora porque não é a ocasião simplesmente de que vai ressuscitar Lázaro. E ele chora porque vai ressuscitar Lázaro. Não é isso, irmãos. Ele chora porque ele estava diante da terrível consequência do pecado. Sabe qual é a terrível consequência do pecado? É a morte. Sabe por que nós deveríamos odiar o pecado? Porque ele tira de nós o que nós amamos. Ele mata quem nós amamos. Por isso que nós deveríamos chorar. Por causa do pecado. O pecado, essa semana, tomou 2 pessoas do nosso convívio. É a sentença. O salário do pecado é a morte. Nós deveríamos chorar. Cristo chorou. Não é porque Lázaro morreu, ou porque as pessoas estavam incrédulas, mas por causa da morte. Ele também chorou, irmãos, diante da cidade de Jerusalém. E ele chorou por causa do sofrimento que viria sobre ela, por ela ter rejeitado como Cristo. Está lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 41 a 44.
Nós podemos perceber, queridos irmãos, que Cristo chorou pelos pecados, os pecados que o povo estava vivendo. E olha que o texto vai nos dizer que ele acrescentou a promessa, porque eles serão consolados, mas isso não implica dizer que ele não chorou. Eles serão consolados, mas Cristo chorou, e por isso Cristo nos chama, queridos irmãos, a chorar. Chorar pelo pecado do mundo, a chorar pelo pecado do próximo, a compreender que a única solução para um mundo em guerra é Cristo, é o perdão dos pecados. O que vai trazer de fato a paz na Rússia e Ucrânia não é a ONU, é Cristo. Israel e Hamas é Cristo. Você e qualquer outra pessoa é Cristo. Por isso, queridos irmãos, a razão de ser feliz é chorar pelos nossos pecados e pelo pecado do próximo. E Cristo está nos mostrando, esse é o motivo por qual nós devemos chorar. E ele não diz só para ficar chorando. O que é extraordinário, irmãos, é que ele aponta um conforto, ele aponta um consolo. Você não vai viver a vida toda chorando, você não vai passar o tempo todo em lágrimas, mas você será feliz quando chorar. Sabe por quê? Porque você será consolado. E volte comigo, irmãos, ao texto. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Queridos, aqui essa expressão que Cristo está falando, que vocês serão consolados, não é você consolando a si mesmo. Lembra que eu falei hoje pela manhã? O verbo por vezes está na forma ativa ou na forma passiva. Aqui ele está na forma passiva. Cristo está dizendo, eu vou consolar vocês. Eu vou fartar vocês. Eu vou alimentar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Sou eu quem estou consolando vocês. Nós não estamos só em meio aos choros, em meio às lágrimas, em meio às dificuldades. Deus está nos dizendo, por meio de Cristo, que Ele vai realizar essa ação em nós. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Queridos irmãos, abra comigo, profeta Isaías, capítulo 61, versículo 2 e versículo 3. E vamos juntos olhar o que o profeta Isaías está nos dizendo. Isaías capítulo 61, versículo 2 e versículo 3. E nos diz assim a palavra do Senhor. E o Espírito do Senhor, de Deus, está sobre mim. Isaías capítulo 61, versículo do 1 ao 3. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E agora ele começa no versículo 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. E olha o que diz. Consolar o quê? Todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão, de luto, uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem o quê? Carvalho de justiça, plantados pelo Senhor. Para o quê, irmãos? Sua glória. O Senhor nos consola. O salmista nos diz isso no Salmo 30, no verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, irmãos, vem pelo amanhecer. Por isso ele convida o seu povo a chorar. Chore por causa dos seus pecados. Chore por causa do pecado que tem assolado o mundo e destruído o mundo, porque há consolo para você, há consolo, há conforto, há uma promessa para a sua vida. Aqueles que choram, eles serão consolados. É isso também que o profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 18, nos diz. E, queridos irmãos, isto acontece, queridos, no primeiro momento, em que você de fato, em que você plenamente está vivendo em comunhão com o Senhor, está vivendo em adoração ao Senhor, está vivendo em serviço ao Senhor, está vivendo compreendendo e colocando em prática que você deve chorar pelos seus pecados. Chore, porque haverá consolação, haverá perdão. Chore pelo pecado do mundo, porque o Senhor trará avivamento, o Senhor trará comunhão, o Senhor trará restauração, o Senhor consolará. Por mais que nós vejamos o texto como futuro, veja o que a promessa vai nos dizer: serão consolados. Não é simplesmente só para o futuro. O consolo começa hoje. O consolo está com você hoje. O Espírito Santo de Deus não te deixou.
não te abandonará e nem vai te desamparar. Mas esse consolo não é só para o hoje. O hoje, esse consolo, ele é, vamos colocar aqui, limitado. E talvez você diga assim, pastor, Deus é limitado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Ele consola porque você confessou o seu pecado. Mas amanhã você vai pecar. E Ele vai te consolar amanhã. Ele te consolou hoje, te consolará amanhã e todos os dias. Mas Ele também vai te consolar de uma vez só. Sabe, quando nós chegarmos na eternidade, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Por exemplo, o nosso irmão Edilson, nosso irmão Teófilo, que no seu fim de vida entregou-se a Cristo. Seus olhos foram enxutos de toda lágrima. Ele já não tem mais dor. Todo choro aqui vivenciado não será mais lá vivenciado. Agora é um corpo incorruptível, é um corpo perfeito, pleno. É um corpo de uma alegria verdadeira. Por isso que a promessa de Deus, ela começa nos nossos dias, o Senhor nos cuidando de nós, o Senhor enxugando dos nossos olhos a lágrima, o Senhor nos consolando, nos confortando por causa dos nossos pecados confessados, mas também chegará o dia em que Ele nos consolará plenamente e de forma única, e não precisaremos mais desse consolo, porque estaremos com Ele. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos compreender que o Senhor que nos chama a chorar por causa dos nossos pecados e por causa dos pecados do mundo, é o mesmo que consola-nos em meio às nossas lágrimas. Eu preciso caminhar para a conclusão e aplicar o sermão. Qual é o motivo do seu choro? Por que você tem chorado? Lembre, o mundo, ele cria vários meios, formas de que você não venha chorar. O mundo traz a perspectiva de que chorar são para os fracos, para os limitados, para os pequenos. Chorar não são para os fortes. Mas eu não estou pedindo que você chore porque o seu time perdeu. Eu não estou pedindo que você chore porque o relacionamento acabou. Eu não estou pedindo que você chore porque o desemprego chegou à sua porta, ou porque a enfermidade bateu. E nem estou proibindo você de chorar. A Bíblia também não. Mas Ele está te chamando para o choro correto, o choro adequado, o choro do seu pecado, o choro daquilo que você está fazendo, que está te separando do Senhor, que está te levando para um abismo, que está te levando para a falta de comunhão com Deus. Há quanto tempo você não chora por causa dos seus pecados? Ou você acha que o seu pecado não é nada? Sabe, irmãos, nós somos maravilhosos em avaliar o pecado do próximo. Somos péssimos em avaliar o nosso. A propósito, o nosso é um pecadinho, mas o do irmão, nós conseguimos enxergar um cisco no olho do irmão, mas nós não enxergamos a trave, o travessão no nosso olho. Há quanto tempo você não chora por causa do pecado? Nós não nos derramamos diante de Deus. Aonde estão suas lágrimas? Em quem? Sobre quem você está derramando suas lágrimas? Eu não estou dizendo que eu e você nós não podemos chorar por algumas perdas humanas ou por tristezas humanas. Somos seres humanos que temos emoções, é natural, o choro faz parte da nossa vida. Mas nós precisamos compreender que nós devemos chorar por algo muito maior. Algo que pode nos fazer estar distante do Senhor. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a perspectiva de ver o nascimento de uma criança. Para os pais, a alegria vem quando eles ouvem o quê? O choro da criança. Você pode perceber isso? O choro da criança comunica a vida. Quando a criança já está no colo dos pais e agora em casa, ele chora. E aquele choro comunica algo. Seja fome, incômodo, seja enfermidade. O choro da criança sempre está comunicando algo. E nós deveríamos ser como uma criança. O nosso choro deve comunicar a vida. O nosso choro deve comunicar a vida diante de Cristo, porque nós precisamos dele. Nós precisamos chorar diante do Senhor, porque o pecado
o pecado nos leva à morte. Nós devemos chorar diante do Senhor por causa dos pecados das pessoas que estão ao nosso redor. Você lembra de Jó, que sacrificava pelos seus filhos? Talvez não tivesse pecado os meus filhos, mas eu vou sacrificar por causa do pecado deles. Quantas vezes você parou de chorar ou não tem chorado mais por causa dos seus filhos? Seus filhos são herança. Quantas vezes você chora por causa do pecado dele? Chora pedindo ao Senhor, cuide, consagre o seu filho, que o Senhor livre o seu filho do mal. Quantas vezes maridos e esposas têm chorado pelo cônjuge, para que o Senhor cuide, para que o Senhor não deixe cair em tentação? Quantas vezes nós temos chorado pelo nosso país, pelo mundo como um todo? Sabe, queridos irmãos, o Senhor está dizendo, bem-aventurados não são os ricos, os que são de sucesso, os que têm salário X, Y ou Z. Bem-aventurados são aqueles que trabalham num local que dão qualidade de vida. Não, Deus não está falando sobre isso. Ele está dizendo, bem-aventurados são os que choram. E choram por causa do pecado. O pecado destrói a sua vida. O pecado destrói a vida do seu próximo. O pecado te afasta das pessoas que você ama. Te afasta de Deus. O pecado te leva a viver uma frieza. O pecado te leva a pensar que você não é pecador. Você tem chorado por isso? Você tem chorado por aquele que Deus colocou na sua vida, por aquela? Você precisa compreender que os que choram, eles são consolados. E eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos. E somente Deus pode trazer ao seu coração, somente Ele pode trazer o motivo certo do porquê você tem e deve chorar. Somente Ele pode tratar o teu coração, te chamando a reconhecer o teu pecado. Por isso, feche os seus olhos, conversa com Ele. Querido Deus, nós nos humilhamos diante de Ti. Nós nos rendemos, Pai. Nós reconhecemos quem nós somos. Se nós não formos pobres de espírito, dependentes de Ti, nós somos presunçosos, arrogantes. Nós somos seres que buscam justificar os nossos erros. Mas quando é com o próximo, nós somos seres que acusamos os erros dos outros. Por isso, Deus, nós calamos-nos diante de Ti. Nós nos silenciamos para reconhecer que nós somos pecadores, que nós carecemos do Teu favor, do Teu amor, do Teu perdão. E nós nos humilhamos diante de Ti, porque muitas vezes temos feito o que não Te agrada, Senhor. Temos ouvido o que não Te agrada, temos pensado o que não Te agrada. E Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, por Teu Santo Espírito, quebra o nosso coração se ele estiver duro, nos refaz, mas não nos deixa caminhar com uma geração dos olhos secos, ou uma geração insensível ao pecado. Pelo contrário, Senhor, nessa noite arrebata o nosso coração e nos faz caminhar em sensibilidade contigo. Nos faz caminhar sensíveis à Tua voz, a tal ponto de quando viermos pecar ou falhar, possamos cair ao chão e dizer: oh Deus, perdoa-nos. Desventurado homem que sou, Senhor, ajuda-me a viver segundo o Teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a subir essa montanha, compreendendo que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, e que nós precisamos de Ti, porque senão, Pai, nós iremos falhar na subida, nós iremos pecar, nós iremos errar. Por isso, Senhor, vem sobre nós essa noite, quebranta-nos como cantamos, quebranta-nos, Deus, nos faz cada vez mais segundo o Teu coração.
a tua imagem e semelhança. Ó Deus, além disso, Pai, nos faz, Senhor, ser sensíveis ao que nós temos visto em nossa sociedade. Nos faz ser sensíveis, Senhor Deus, ao que nós temos visto no mundo. Deus, os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que ainda estão sofrendo. Deus, os nossos irmãos no Rio de Janeiro, que se entregaram a um culto satânico no show de Madonna. Deus, poder legislativo, executivo e judiciário. Deus, tem buscado tomar decisões que vão de encontro à tua vontade. A destruição do que é bíblico. Deus, nos faz chorar, Senhor, por ver decisões que vão de encontro à tua palavra e que querem cada vez mais colocar como normal e natural. Deus, nos faz chorar por essas guerras que têm ceifado vidas inocentes. Deus, em nome de Jesus, nos faz chorar por ver países vivendo uma ditadura, pessoas perdendo liberdades, liberdade até de te adorar, liberdade até, Senhor Deus, de poder cultuar o teu nome de forma pública. Deus, nos faz chorar pelo nosso lar, pelos nossos filhos que muitas vezes estão fugindo da tua vontade, em desobediência. Nos faz chorar, Senhor Deus, por muitas vezes, como marido e mulher, não termos a compreensão, a harmonia que o Senhor nos chama a viver. Nos faz chorar, Senhor Deus, pelo pecado do próximo, que o leva a viver distante de Ti. Nos leva, Senhor Deus, a não ser uma geração dos olhos secos, mas uma geração de olhos cheios de lágrimas, porque confiam no Teu consolo, porque confiam que o Senhor cuida do povo do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo como um todo, porque o Senhor vai consolar, o Senhor trará a alegria, o Senhor trará a felicidade. Por isso, Senhor, atrai o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.